Namastê! Hoje eu queria começar indicando alguns livros sobre Édipo. Eu não sou muito afeito a indicar livros em início de curso, porque a gente sempre corre o perigo da pessoa teorizar antes de vivenciar as coisas. Mas nesse momento, depois da gente já ter feito as 12 meditações do nosso curso, acho que não há contraindicação e que, pelo contrário, que pode somar e contribuir alguma leitura agora. Então, o primeiro desses livros é um dos livros mais essenciais, ou talvez o mais essencial para se entender Édipo, que é o Édipo Rei, mas eu queria sugerir particularmente essa edição da editora Lamparina, não só por ser uma tradução boa para o português, mas porque as 80 primeiras páginas têm um estudo muito bom, com muitas epifanias, com muitas sacações, com muitas reflexões ricas sobre as passagens diferentes do Édipo. Vale a pena ler a introdução antes, se quiser, mas principalmente depois de ter mergulhado na peça, de ter vivido, de ter refletido sobre as diferentes coisas que viu na peça. O Édipo Rei é uma peça que fala da fase Édipo ligada ao nó do chakra do coração. Como a gente falou, o mito do Édipo está ligado aos 3 nós da linha dos chakras, e ao nó ligado às 4 patas, que é os 4 pés, que está ligado ao primeiro chakra, depois o nó ligado ao momento da vida adulta, que está ligado ao chakra do coração, e depois a velhice, que está ligada ao 6º chakra, quando a pessoa tem o cajado, a terceira pata, o terceiro pé. Primeira coisa, não sei se vocês perceberam, que a esfinge, quando ela dá o enigma para o Édipo, ela faz com que o Édipo olhe para os próprios pés. Por quê? Porque ela pergunta qual é o ser que que anda com 4 pernas quando é criança, depois anda com 2 pernas na vida adulta, depois com 3 pernas na velhice. Ou seja, ele tem que olhar para os próprios pés, e talvez por ele ter tido os pés inchados, a palavra Édipo, como a gente disse, quer dizer pés inchados, talvez por ele ter tido esse passado, talvez por ele carregar um pé deformado, talvez por ele ter mancado durante a vida, ter sempre pensado para os próprios pés, ele tenha sido capaz de decifrar a charada da esfinge. Muita gente diz que a gente só cresce pelo sofrimento. Não sei se isso, em parte discordo, em parte concordo, porque o sofrimento faz a gente acordar, faz a gente sair da zona de conforto da gente e buscar uma situação de harmonização frente àquela desarmonia que o sofrimento nos trouxe. E nessa busca de harmonização a gente pode encontrar talvez um horizonte maior para essa harmonização. O sofrimento, ele como é que diz, ele muitas vezes nos impinge a perceber que nós temos um corpo. Quando o corpo está sofrendo, a gente olha para dentro do corpo. Tem muita gente que nunca percebeu que tinha um pulmão, mas no dia que tem um efizema pulmonar, começa a olhar para o próprio pulmão. Então, no caso do Édipo, esse sofrimento dos pés dele está ligado ao ele ter ido buscar matar a charada. O pé está ligado com os nossos passos, com o lugar de onde a gente veio e com o lugar de onde a gente vai. Então, os pés estão ligados à pergunta, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. O Édipo foi atrás das pegadas dele, e chegou em Tebas. Mas a outra coisa é que o Édipo só pôde matar a charada porque ele era o príncipe herdeiro de Tebas. Quem pode entrar dentro da sua Tebas, dentro do seu canal que liga os seus 7 chakras, é você
que é o príncipe herdeiro do seu canal dos chakras, né? Mas depois que você entra ali, você tem que ganhar a soberania sobre aquela situação, né? Não basta entrar em contato, né? O Édipo, quando matou a charada, pôde entrar dentro de Tebas, ou seja, ser a criança dentro de Tebas, ser aquele de 4 patas que a gente falou, né? Do primeiro chakra, né? Para ele chegar no quarto chakra, ele precisaria de uma certa independência, né? O momento que você tem 2 pernas é o momento que você anda com as próprias pernas para onde você quiser. Porque na velhice, quando você já está lá com o cajado, você já não consegue mais ir tão longe. De 4, engateando, você também não consegue ir muito longe. É o momento que você está no nó do chakra do coração que você pode ir longe, que você pode fazer uma determinada decisão que a gente vai falar agora. Por que eu falo que a peça Édipo Rei ela está ligada a esse momento do quarto chakra do Édipo? Porque a peça começa em Tebas, no momento em que a peste cai sobre Tebas. Começa a peça, o Édipo na porta de Tebas, né? Como quando começa Hamlet, ele está na porta lá do reino da Dinamarca, né? O Édipo está na porta de Tebas conversando com um sacerdote e ele avisa que ele não quer seguir a voz dos outros, ele não quer seguir a voz dos deuses, né? Ele quer sentir o cheiro do caminho dele pelo próprio nariz, quer escutar com o próprio ouvido, né? Isso é uma outra coisa. O Sófocles, ele escreveu a peça, ele nasceu um pouco antes do Platão, do Sócrates, desse povo todo. Foi uma época em que os deuses estavam caindo, saindo da preferência popular em nome do homem, né? O homem estava tomando poder em Atenas, né? Estava sendo criada a democracia, o poder estava sendo distribuído entre toda a população. Então, enquanto você tinha um rei, o rei era Deus, as pessoas olhavam quem era a força centralizadora do poder. O início da democracia em Atenas marcou um momento em que as pessoas começaram a valorizar menos os deuses e valorizarem mais o homem. Então Édipo era um homem que tentou vencer os desígnios dos deuses. E como é que se diz? Ele chega lá e vai lutar contra uma peste que Deus está impondo, Deus, entre aspas, que um determinado Deus está impondo para Tebas, né? O nosso corpo, né, é constituído por bilhões de células, né? E essas células todas seriam a população que constitui o nosso reino, Então, no momento em que Édipo entra em Tebas, e ganha o poder, Tebas estava absolutamente enfraquecida. Aquela população, numa época em que a Grécia estava orgulhosa, do poder estar sendo distribuído pelo povo, aquela população estava se sentindo fraca, estava sem comida, eles estavam sem colheita. E por estar se sentindo fraca, quando Édipo conseguiu resolver o problema com a esfinge, a maldição saiu da cidade, eles voltaram a ter boas colheitas, eles colocaram Édipo como um semideus, um homem como semideus. Eles olhavam Édipo como se fosse um deus. E isso é um perigo que a gente corre na hora que a gente entra na nossa Tebas. No primeiro diálogo da peça do Édipo Rei, o Édipo fala que quer sentir as coisas pelo próprio nariz, escutar pelo próprio ouvido, não quer ser guiado por vozes, quer dizer, não quer ser comandado por nenhuma escritura, por nenhum Deus, por nenhuma tradição, quer descobrir na própria carne as coisas. E ele está falando isso para um sacerdote, o primeiro diálogo, a primeira fala do sacerdote respondendo a ele, fala para ele assim, olha, quando você entrou em Tebas, Tebas estava pagando o tributo,
a cantora, né? O que é pagar tributo a um deus? Né? Isso quer dizer o quê? Que o corpo estava enfraquecido e Édipo conseguiu botar de novo, harmonizar aquele corpo social. Né? Quando você entra na sua... Quando você está alienado, né, da sua energia, o que acontece? A sua energia vai sendo dispersada, você vai pagando tributo aos deuses da ambição, aos deuses né, do querer, os sonhos todos sociais, né, o sonho de sucesso, o sonho de carro novo, o sonho de casa própria, o sonho de ser famoso, o sonho. Você vai pagando, jogando a sua energia para essas coisas todas e você fica desvitalizado. No momento em que você entra na sua Tebas, que você entra no seu Sushumna, em que você entra no seu canal original, essa energia toda que estava sendo dispersa de novo se aglutina e todo o seu corpo pode se harmonizar. Então existe uma saúde maior corporal no momento em que você entra no seu canal central, né? Independente de muitos de vocês poderem ter escutado várias pessoas dizendo que é perigoso entrar em contato com a Kundalini porque você pode se desnortear e se fragmentar, mas enfim, o que acontece na realidade é que na hora que você entra em contato com o eixo da sua energia, todas as suas energias se organizam, né? Você ganha uma certa autonomia, uma certa independência, um certo vigor, mas enfim, mas esse é o momento que você entra em contato com a sua energia. Qual era o grande nó do Édipo? O grande nó do Édipo era a mãe. Né? O Freud, quando explicou o mito do Édipo, ele diz que o Édipo mata o pai dele, né, o Laio, porque o pai era o namorado da mãe, o prazer, a fonte a qual ele queria voltar. E o Laio disputava com ele a atenção da mãe. Então Freud fala de uma rivalidade inóspita masculina ali, de duas pessoas lutando por uma mesma coisa. Então o Freud defende que o prazer do Édipo estava interditado pela posse do Laio da mãe, que então ele inconsciente mata o próprio pai para poder ter direito à mãe. É coisa do macho alfa, né? As macacas todas dão sempre para o macaco alfa, né? Todas elas só transam com o macaco alfa. Então Édipo tem que virar, ou entre aspas, o macaco alfa. Essa é a interpretação do Freud. E o Freud diz que ele está indo buscar o prazer, né, o amor da mãe que ele não teria mais. O Hélio Pellegrino, o psicanalista mineiro que morava no Rio de Janeiro nos anos 60, ele quer dizer, que morava no Rio de Janeiro, ele nos anos 60, ele veio com uma teoria num congresso lá no Chile, ele lançou uma teoria absolutamente revolucionária sobre Édipo. Ele falou que se a idade edípica, né, era depois dos 2 anos, o Édipo foi mandado matar pela própria mãe com 15 dias de idade. Então ele não teve tempo de desenvolver essa gratidão amorosa à mãe, de querer a mãe de novo, porque aquela mãe tinha dado amor para ele. Não, a mãe que deu amor para ele foi a mulher do Políbio lá, a mãe de Corinto, a mãe adotiva dele. Então o Hélio Pellegrino defende que se o complexo de Édipo do Freud fosse coerente, né, e o Édipo tivesse indo buscar o amor que ele tinha conhecido, ele ia buscar a mãe de Corinto e não a Jocasta. O Hélio Pellegrino diz o quê? Que defende o quê? Que na verdade o Édipo foi buscar o amor que ele não teve. Ele foi genial. O Pellegrino pegou uma frase do feminismo da época que dizia que quem ama não mata, né? E disse que ele nunca, como é que se diz, que o amor liberta, né? Que o amor, que quem ama
deixa aí, né? E uma frase, né, dos hippies, né, dos anos 60, né, que o amor liberta. Então, como a mãe adotiva o amou, ele pôde se libertar da rainha de Corinto, né? Ele pôde se libertar da mulher do Políbio. Mas como a mãe dele não o amou, ele não conseguiu cortar o elo, ele não conseguiu se libertar. Então, e aí é o segundo livro que a gente pode falar hoje, porque toda essa teoria do L. Pellegrino está num artigo que ele escreveu, que está aqui nesse livro, que se chama Os Sentidos da Paixão. Esse livro é um livro que foi editado pela Companhia das Letras nos anos 80, eu acho, né? Que era o final dos anos 70, início dos 80, que era uma coletânea de palestras chamadas, um ciclo de palestras chamado Os Sentidos da Paixão, onde várias pessoas interessantes falaram. Uma delas foi o Hélio Pellegrino, que pegou o tema Édipo para falar. Tá? E nesse artigo, um artigo de entre 8 e 10 páginas, eu acho, não me lembro mais, nem vou ver agora, ele desenvolve, acho que mais um pouco, acho que umas 17 páginas, ele desenvolve isso que foi o grande estudo da vida do Pellegrino, que ele passou a vida inteira desenvolvendo, ele sintetiza nesse artigo, dando essa visão dele do Édipo riquíssima. Então, para ele, o Édipo voltou para Jocasta porque ele estava emocionalmente preso. Por quê? Por causa de um ressentimento, na realidade. Né? E o fato dele não conseguir passar dele ter conseguido passar pelo primeiro desafio, que foi entrar no primeiro chakra, né? Primeiro nó, mas não conseguir passar no segundo, que é o momento do drama do Édipo Rei, é o fato dele não ter sido amado pela mãe. Né? Então, o segredo para você passar pelo nó do chakra do coração é o quê? Abrir mão de todo o ressentimento, de toda a mágoa, de toda a azedume, né? De toda a contrariedade, né? De todo o descontentamento, de todos os melindres que a gente traz de uma memória emocional do quanto não foi amado pelas mães, né? De toda e qualquer tristeza, sentimento contramão, né? De toda qualquer abalo, né? De toda qualquer amargura, né? Vinda de fora, né? Vinda dessa experiência, né? De, entre aspas, abandono materno. Né? Só quando você supera isso, você consegue passar. E a gente teve 2 meditações, como todas as meditações da gente visavam isso. Visavam você conseguir passar o nó do 4º chakra. Mas, particularmente, a amazônica e depois a rosa, embora a gente tenha dado na ordem oposta, né? A amazônica é uma meditação, como a gente falou, limpa essas mágoas, nesses melindres, nesses agastamentos, né? Do passado, né? Esses rancores, essas zangas, né? Para que você consiga dar esse passo e seguir na direção do 6º chakra. Né? Todas as lástimas, né? Os dissabores mal resolvidos, as mágoas, elas são limpas com a chakra com a meditação amazônica, e os dissabores, né? As lástimas são depois como que cicatrizadas pela meditação da rosa. Então, essas 2 meditações, naquela respiração em que você inspira, né, as suas lástimas, seus dissabores, suas máculas, né, as suas susceptibilidades, né, as suas manchas emocionais, né, e expira amor, expira paz. O que está acontecendo com você nesse momento da meditação da rosa? Você, sem perceber, está ganhando uma autonomia, uma liberdade dessas máculas todas. Né? Autonomia é o sentido de você ter 2 pernas. Né? Você tem um autogoverno. Né? Isso foi o que o Édipo não teve. E ele não teve por quê? Porque aqueles cidadãos de Tebas transformaram ele em herói, em rei, né? E jogaram em cima dele uma responsabilidade que o prendeu sempre ao 1º chakra.
Porque na hora em que a peste chega, os cidadãos todos se juntam e conclamam a ele que ele resolva o problema da peste, né? Que ele descubra quem matou o Laio. Né? Aqueles cidadãos todos criam uma expectativa em relação a ele, e isso faz com que ele se sinta rei. Então o problema do quarto chakra, para você continuando a andar, é você trocar o ser rei pelo se sentir rei, por achar que é rei, por como é que se diz? Pelo papel de rei. Você trocar o que deveria significar a autonomia, né, de você ter a insubordinação total, inclusive ao povo que tá em volta, para você poder ter a isenção. Né? O quarto chakra, você só passa adiante para o quinto quando você tem essa palavrinha dentro de você, isenção. E para você ter isenção, você tem que ter autonomia, você tem que ter independência, você tem que ter liberdade. Né? Liberdade de quê? De todas as expectativas que tem dentro de você. Então, o perigo quando você entra dentro do seu canal do Sushumna, o canal que liga os chakras, é que você ganha um certo poder. Você vira rei de si próprio. E quando você ganha o poder e você não sabe, você é inconsciente, o que acontece? A inconsciência dentro de você fica mais forte. A inconsciência dentro de você fica poderosa. Não é mais você que fica poderoso, é a sua inconsciência. Foi o que aconteceu com Édipo. Ele entrou ali querendo enxergar, buscou saber quem tinha matado Laio querendo enxergar, mas na verdade ele não queria enxergar, ele queria aquele papel social daquele ideal que ele tinha criado para si próprio, que ele tinha deixado que criassem de si próprio, que ele era o rei politicamente correto. Quando ele soube que ele tinha transado com a mãe, tido 4 filhos com a mãe, todo o personagem dele caiu abaixo. O drama que ele vive no Édipo Rei, no final da peça, é esse. É o fato de que o personagem dele está sendo desmontado. Ele devia agradecer pelo personagem dele estar sendo desmontado, o personagem do rei, para ele finalmente poder virar rei de si próprio. Para ele virar um rei de verdade, não mais um rei personagem. É por não saber fazer essa alquimia que ele não consegue passar adiante, que ele se cega e que fica ali. Então, essa é a leitura do porquê do fracasso do Édipo, quando você tem uma noção do que é a continuidade do caminho dos chakras. Né? Ele parou aqui. Né? Ele parou num amor que era possessivo, né? Em que ele era dono da mãe. Começa que quando o Édipo fica pendurado debaixo de uma árvore de cabeça para baixo, a árvore é o símbolo da Mãe Terra. Então, naquele momento em que amarram ele com uma corda numa árvore, ele fica preso à mãe. E por isso ele vai atrás da mãe. Preso com dor, né? Com o pé inchado, né? Enfim, sentindo, né? Preso de uma forma torturante. Né? É por isso que ele busca Jocasta. E é por isso que ele não consegue se livrar da Jocasta. Porque com todas as carências dele, na hora em que chamam ele de rei, ele sente uma maneira de se preencher para compensar aquele vazio de não ter tido a Jocasta quando pequeno, de não ter tido o acolhimento da mãe. E aí ele se sente acolhido pela fama, ele se sente acolhido pela, como é que se diz? Pelo reconhecimento popular, né? Pelo reconhecimento do reino. Né? Então, o segredo é esse. É você usar a autonomia a seu favor. A grande maioria das pessoas que tem autonomia usa autonomia para ganhar espaço no horizontal, como a gente falou. Pouquíssima gente usa para pular, para tentar pegar a coisa mais lá em cima. E para pegar a coisa em cima, quando você pula, o que acontece é que você fica centrado na sua coluna.
quando você sobe. Você fica centrado em você. Quando você sai para buscar na horizontal, você sai do seu centro e você busca centros do lado de fora de você. O personagem que fez com que o Édipo criasse aquele drama todo, ou para, como é que se diz, ser mais sincero, aquela tragédia, né? Foi o que, em seguida, né, aquela tragédia, né, de furar os próprios olhos, né? Foi o que? Foi o fato de que parecer rei parecia ser mais importante do que ter a soberania real sobre si próprio, né? Ou seja, ele não se emancipou, né? Essa é a palavra do chakra do coração, né? Emancipar-se, né? Ter um autogoverno, né? Ele não teve o autogoverno, ele teve o governo, né? Mas não o governo sobre si próprio. O terceiro livro que eu queria falar é uma versão de criança do Édipo Rei, né? Para adolescente, né? Mas feita por um cara muito inteligente, né? E ele, né? É uma coleção da editora Paulinas, né? Escrito pelo José Carlos Aragão. José Carlos Aragão é um cara que transformou muitos romances em peça de teatro, e aqui nesse livro ele fez o oposto, né? Ele transformou uma peça de teatro num romance, mas ele dividiu o Édipo então em capítulos e tem, como é que se diz, falando numa linguagem para a criança entender, ele tem reflexões riquíssimas sobre o que é o Édipo. É, né? Um livro muito bonito, muito rico, bem ilustrado, né? Bacana, mas principalmente com uma riqueza de sacações faladas com uma simplicidade enorme. O terceiro livro, o quarto livro, esse já é para quem quer entender o lado freudiano do Édipo, né? Mas é feito de uma maneira muito inteligente. Né? O Patrick Mullahy, sei lá, ele pega a versão do... É um livro... Acho que esses livros são todos, a não ser esse de infantil, todos os outros estão esgotados. Então todos os outros vocês só encontram em sebos no estantevirtual.com.br. Esse aqui é um livro editado pela Zahar, né? Está aqui a apresentação dele, e ele mostra a versão do Édipo, do Freud, chama Édipo, Mito e Complexo. Né? Ele mostra a versão do Freud, do Erich Fromm, do Jung, né? Da Karen Horney, né? Do Adler. Né? Ele mostra a visão de cada um, em 400 páginas, ele vai mostrando a visão de cada um desses caras sobre o Édipo. Patrick Mullahy é um psicólogo muito desconhecido no Brasil, mas ele era muito amigo do Erich Fromm. O Erich Fromm, inclusive, faz o prefácio do livro. Não só é um dos psicólogos escolhidos para colocar dentro, e ele era muito fã do Erich Fromm, o Erich Fromm era muito fã dele, os dois viviam incensando um ao outro. É um cara muito especial, muito inteligente, fez um trabalho brilhante para quem quiser se aprofundar sobre o lado, como é que se diz, mais tradicional, né, de interpretação psicológica, né, do Freud. O quinto livro é um dos livros que foram mais importantes na minha vida, né, que também está esgotado, vocês também só acham, que se chama O Livro Disso. É um livro absolutamente genial, do Grodek, né? O Grodek é um cara, infelizmente, pouco conhecido no Brasil, mas é um dos caras mais geniais. Ele era um médico que contemporâneo do Freud, ele era um pouco mais velho que o Freud, e ele criou a psicanálise ao mesmo tempo que o Freud. Só que o Freud escreveu primeiro, né? Ele nunca tinha escrito a psicanálise. Né? O Freud juntou uma quantidade grande lá de pessoas em volta dele, fez seminários enormes e tentou sistematizar a psicanálise que ele tinha criado, e aos poucos foi botando isso no papel.
O dia que o Grodek pegou o primeiro livro do Freud para ler, ele ficou enfurecido, porque ele achou que o Freud tinha roubado a obra dele. Ele falou, mas como? Esse cara escreveu a minha obra aqui? Que história é essa? Quem será que ele conheceu, que me conheceu? E ele passou uns 10 anos invejando Freud, pé da vida, fulo da vida, até que um dia ele resolveu escrever uma carta para o Freud, contando essa história para ele, dizendo que o tinha invejado no primeiro momento e depois ele entendeu que não, ele entendeu que ambos tiveram as mesmas sacações e ele passou a admirá-lo muito. Eles viraram amigos, né? Tem um outro livro que também saiu em português. Saíram só 3 ou 4 livros dele em português, né? O resto vocês só encontram em inglês e alemão. Mas um dos que saiu em português foram as cartas dele para o Freud, que também são brilhantes, mas esse aqui é o livro emblemático, genial dele, e ele é um cara sem papas na língua, né? Diferente do Freud, que queria ser aceito ali por aquelas pessoas, né? Que era um taurino, né? Que então tinha um lado conservador, de escrever as coisas de uma forma que as pessoas pudessem entender. O Grodek não se incomoda com isso, ele quer falar a verdade, então ele é absolutamente cru quando ele descreve como é que essa relação com a mãe interfere depois no seu comportamento o resto da vida. E, enfim, é genial. Não é necessário para você entender o complexo de Édipo, né? O livro realmente é essencial sobre Édipo. É realmente o Édipo Rei, né? E para quem quiser entender esse lado psicológico, é o do Patrick Mullahy. Infelizmente, não existe nenhum livro que eu tenha ouvido falar que fale do Édipo junto com os chakras, né? Mas isso vocês tiveram aqui no curso, né? E, enfim, e dá para vocês próprios, a partir do que vocês aprenderam nos chakras, se possível, se a gente tiver um curso adiante com os outros chakras todos, a gente pode falar como é que isso está ligado a cada um dos chakras, mas vocês próprios podem, com pernas próprias, né, com as 2 pernas do chakra do coração, da idade adulta, né, do Édipo, saírem e terem seus próprios insights sobre Édipo e o trabalho que vocês vão fazendo com vocês nos chakras a partir das meditações. Namastê, até a nossa próxima pílula.